Vamos juntos iniciar uma reflexão que pode abalar o seu mundo interior. Hoje, vamos mergulhar na essência da mediunidade durante os momentos de transição, aqueles acontecimentos que parecem nos rasgar por dentro, que nos cercam de dúvidas e urgências profundas. Você já se perguntou como a mediunidade pode ou deve se comportar em tempos de crise, de ausência e de dor? Será que estamos preparados para ser instrumentos de luz, e não de perturbação, quando a escuridão parece dominar? O vídeo A Mediunidade no Momento da Transição traz reflexões preciosas de Maíse Braga, que nos chama à disciplina, ao estudo, à bondade real, aquela que se manifesta no silêncio, no passe, na presença fraterna. Fique comigo até o final. Há mensagens que podem transformar seu olhar, sua missão. Se inscreva no canal e comente. Pronto para servir, assim saberemos que você está conosco nessa jornada de transformação. Mediunidade no momento da transição. Eu acho que não falamos só da transição de um mundo de provas e expiações, que ainda vai demorar, para um mundo regenerado. Falamos do nosso mundo interior. Falamos que ser médium é estar sempre disposto a ajudar o nosso semelhante. E aí surge uma das propostas mais difíceis que a doutrina espírita nos traz. Porque a não ser que tenhamos chegado à doutrina espírita pelo berço, todos nós chegamos à doutrina em momentos difíceis da nossa existência. Inclusive quando nos questionamos sobre os acontecimentos, às vezes graves, da nossa vida, e isso nos leva ao conhecimento da doutrina espírita. Na minha família existem experiências assim. Meus avós foram para a doutrina espírita ainda na década de 20 do século passado, quando a doutrina espírita era perseguida praticamente até pela polícia. Mas a minha avó paterna havia perdido a mãe, com a qual ela tinha tremenda afinidade. A família toda era protestante. E quando terminou o enterro e o pastor veio falar com minha avó, ele disse: olha, sua mãe foi uma pessoa tão bondosa que eu sei que ela foi para o céu. Você, se não for bondosa de verdade, nunca mais vai ver a sua mãe. Imagine, você tinha acabado de enterrar a sua mãe e o pastor vem e te diz isso. Naquela época, a igreja protestante era muito diferente do que é hoje. Minha avó não se conformou. Ela já era casada com meu avô e quando caminhavam para casa, ela disse a meu avô, para surpresa do meu avô, porque a família inteira era protestante: eu não sei você, mas amanhã eu vou procurar a doutrina espírita. Meu avô ficou paralisado. Vou procurar porque já andei lendo algumas coisas e lá está dito que até as pedras se encontram e que quem se ama estará sempre junto. E não deu outra. Ela foi mesmo procurar um centro espírita. Naquela época, imagine, 1923, 24, uma mulher casada então, jamais, aliás, mulher nenhuma, ia à rua sem estar acompanhada. Meu avô começou a acompanhá-la, já que era aquilo que ela queria. E ele não entrava no centro, ele ficava da janela assistindo à reunião, à palestra. E ela entrava, se sentava, tomava passe. E claro, pela janela, meu avô começou a prestar atenção na palestra. E começou a perceber as verdades e belezas que haviam naquela doutrina. Nem preciso dizer a vocês que a família inteira, e ele tinha 7 irmãos, o meu avô, foi para a doutrina espírita. Porque o exemplo de minha avó levou a todos. Ela morreu com quase 90 anos e até os últimos meses de vida, lúcida, ela ia ao centro toda semana para dar passe. A mediunidade dela foi de passista a vida toda. E ela jamais considerou que era uma tarefa menor.
e confesso a vocês, cheguei à doutrina para o trabalho aos 15 anos de idade, e estou com 63, já vi muita coisa e vi em tantas coisas pessoas que ficavam contrariadas quando eram convidadas a fazer cursos de passe e a serem passistas, considerando que dar passe era um trabalho menor. Isso já existiu, vocês acreditam? A pessoa queria psicografar nas paredes e só assim ela consideraria que tinha uma real mediunidade. Aí você percebe de cara a falta de estudo e o não estar disposto a aperfeiçoar-se através da leitura de tantas obras maravilhosas. Sou tão antiga na doutrina espírita que sou da época em que um dirigente dizia: eu dirijo o grupo tal e nunca li o Livro dos Espíritos, como se aquilo fosse um motivo de orgulho. E isso é muito grave, porque aquilo que você ignora trabalha contra você, seja o que for, principalmente as forças que vivem em nós, o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital, que muitas vezes nos abisma, nos avassala, nos prejudica até, quando as nossas energias começam a ficar doentes, quando nossa mente trabalha contra o nosso bem-estar. Imagine então, quando você não se cuida para ser um instrumento das almas amigas que queiram realmente ajudar. Antigamente havia muito a coisa do espetáculo, no sentido de que quanto mais espalhafatoso você fosse, mais mediunidade você tinha. Me recordo, uma vez, estávamos todos no trabalho de tratamento físico-espiritual da Comunhão Espírita de Brasília, que foi sempre o nosso local de trabalho. Estávamos dentro da sala com enfermos que estavam fazendo tratamento e no andar de cima havia uma sala de desobsessão. Algum médium, que eu nunca fiquei sabendo quem era, recebeu uma entidade na outra sala, na sala do andar de cima. Mas essa entidade parecia que estava quebrando a sala inteira. E aí alguém que estava no grupo onde estávamos, claro que o silêncio no nosso grupo era absoluto, disse assim, baixinho: meu Deus, que mediunidade que essa pessoa que está recebendo esse espírito lá em cima tem. Me recordo de que nesse dia especificamente era seu Eurípides Bassanufo que estava usando a mediunidade de Dona Irene Carvalho para se comunicar. Ela foi uma das fundadoras da Comunhão Espírita, morreu há 3 anos atrás, com 95 anos, uma mediunidade impressionante. Mas nesse momento, seu Eurípides, embora o médium tivesse falado tão baixo, disse: é verdade, que mediunidade deseducada. Nos lembrando que aquele escândalo todo não era necessário, porque a entidade teria que ser colocada pelo médium que permitia a sua manifestação da maneira correta. Mas faltava talvez ao médium a preparação para aquela noite de trabalho e principalmente estudo. Me recordo de Dona Emília Prete Pereira, também fundadora da Comunhão Espírita de Brasília, uma mulher extraordinária, daquelas que você tem a felicidade de haver conhecido. Ela recebia entidades, vocês não têm ideia, quando não se falava em livro nenhum de chefes de falange, de almas terríveis, ela recebia essas entidades. Quando eu via a entidade do lado dela dentro do grupo mediúnico, eu dizia: não acredito que essa entidade vai se manifestar. E a entidade se manifestava através da Dona Emília, obviamente uma entidade terrível, mas se manifestava como se fosse um lorde. Porque a mediunidade de Dona Emília o mantinha completamente envolto na disciplina daquele momento.
E disciplina, vocês sabem. Quando Chico pergunta a Emmanuel, regras, 3, disciplina, disciplina, disciplina. E era Chico Xavier. Porque aí percebemos, com o passar dos anos, dos estudos, que mediunidade está profundamente ligada à bondade do nosso coração. Ou deveria estar. A tudo aquilo que nós podemos doar ao nosso semelhante e deveremos doar. Mas o estudo nos faz lembrar que somos todos médiums em toda parte. Também conheci muita gente. O problema de ficar velha é que você tem muita história para contar. Conheci muita gente que chegava na casa espírita e dizia assim, trabalhadores, da porta para fora do centro eu faço o que quero. Da porta para dentro, quando eu atravesso o portão, me torno esse médium equilibrado, educado, controlado. E eu, como eu era muito garota, eu acreditava. Mas sabemos bem que não é verdade. Que tudo que é a nossa vida se reflete no instante da nossa tarefa mediúnica. Por isso há pessoas que chegam à casa espírita com uma mediunidade incrível. Recebem, inclusive, orientação dos amigos espirituais de muitas tarefas que serão propostas a ela, mas não passam do primeiro degrau. Ou porque não se dispõem a caminhar, ou porque realmente não se disciplinam para serem utilizadas pelas almas do bem, nem mesmo pelos seus próprios protetores. Porque vejam que tudo é uma questão de sutileza. Há pessoas que consideram que a mediunidade pode ser paga, que se podem receber presentes, muitos presentes, de pessoas que acham que foram beneficiadas através de você. E tem pessoas que sabem muito bem que isso pode gerar desequilíbrios que nos acompanharão por muito tempo. E, claro, num tempo como esse, em que a pandemia colocou o mundo inteiro de joelhos, como é que o médium lida com a ausência do centro espírita? Do trabalho que ele deveria estar executando portas adentro da casa espírita. Com certeza ele continua sendo utilizado pelo mundo espiritual, através das suas energias, através da sua positividade, através das pessoas que ele pode alcançar, com uma palavra, com um silêncio, com um telefonema. Durante as horas de sono, claro que todos nós somos levados ou para nos refazermos na pátria dos espíritos, ou para estarmos em trabalho, na direção daqueles que sofrem. São tantos, meu Deus, sempre foram tantos, mas agora nós temos um olhar diferenciado. Porque percebemos, por exemplo, que nos últimos meses e semanas não adianta o dinheiro que você possa ter, o privilégio que você tenha, o plano de saúde bombástico que você tenha. Se você buscar ajuda, provavelmente nenhum hospital vai ter condições de receber. E não sabemos quando isso vai diminuir ou terminar. Só sabemos que somos responsáveis não só por nós, mas uns pelos outros. E isso tem que acabar. Isso tem que parar. A gripe espanhola, que durou de 1917 a 1919, teve 3 ondas. A última em 1919, quando ela atingiu especificamente o Japão, matando quase 300 mil pessoas e, enfim, desapareceu da face da Terra. Seu Eurípides Bassanufo desencarnou pela gripe espanhola. Ela foi trazida para as pessoas comuns, porque soldados que estavam lutando na Primeira Grande Guerra, naquelas trincheiras pavorosas, conviviam ali na terra com ratos imensos e com os cadáveres dos seus companheiros mortos que ficavam insepultos junto a eles enquanto lutavam. Feridos ou exaustos eram mandados de volta para casa. Claro que eram recebidos como heróis.
Os trens chegavam, as famílias estavam ali, com bebês, com idosos, com os familiares todos para abraçá-los, mas eles estavam contaminados e não sabiam. 50 milhões de pessoas morreram nas 3 ondas que a gripe espanhola teve. Imagine o que é no mundo espiritual você receber um enorme número de pessoas. Não eram só as pessoas que estavam morrendo na Primeira Guerra Mundial, que então terminou em 18, porque os próprios países envolvidos estavam tão horrorizados com a gripe matando em tantos países que resolveram sentar e discutir a paz. E por que a gripe espanhola? Porque a Espanha foi o país, que não se sabe exatamente por quê, que menos teve casos. E aí médicos, cientistas e enfermeiros puderam se debruçar na pesquisa do que acontecia. E começaram a espalhar o conhecimento que estavam tendo do que era melhor, de como tratar do paciente, de como fazê-lo sobreviver, das sequelas que ficavam depois. Exatamente o que estamos vivendo agora. E como é que nossa mediunidade não está sendo utilizada? É claro que está. Mas é claro que também estamos vivendo um momento em que, psiquicamente, emocionalmente, dizer que nós estamos 100% não é verdade. Eu tenho dito nas palestras que tenho feito que quando tudo isso terminar, disser: eu passei por tudo com o pé nas costas, foi tudo tranquilo, vai ser considerado o maior mentiroso do mundo. Porque por mais que você tenha equilíbrio, por mais que o seu psiquismo esteja adequado a toda essa situação difícil, temos as nossas horas complicadas. Temos medo. Porque, meu Deus, será que alguém que eu amo vai ser contaminado? Será que eu serei contaminado? Será que vai ser suave o sintoma que terei ou não? Pessoas com doenças pré-existentes naturalmente se cuidam mais. Ontem, dia 16 de março, fez 1 ano que eu cheguei de uma viagem que fiz à cidade do interior de São Paulo para palestras, entrei em casa e não saí mais. 63 anos, diabetes, hipertensão, dificuldade renal, tudo sob controle absoluto. Mas, com certeza, eu sempre digo desde o início da pandemia, se eu chegasse na porta de um hospital e contasse para o médico as dificuldades que eu tenho, ele diria: olha, dona Maísa, a senhora espera aqui um pouquinho que eu já volto. E com certeza não ia voltar. E infelizmente sabemos que, principalmente nas grandes cidades, Fortaleza, São Paulo, médicos na televisão já estão declarando que estão tendo que escolher quem é que vai viver, quem é que não vai. Nós seremos os mesmos depois que isso acabar? Não. Será que nós vamos passar por uma família inteira revolvendo uma lata de lixo e não vamos fazer nada? É mais do que se comover, é fazer. É perguntar ao outro, olhando nos olhos: como é que você está? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É ser fraterno, solidário, acolhedor, não portas adentro da casa espírita, porque isso não é difícil, é fora. Sabemos, porque os amigos espirituais nos dizem, 72 horas antes de qualquer trabalho na casa espírita, até as paredes são revestidas pelo mundo espiritual para que tudo saia da melhor maneira possível. Lá fora, quando acaba o trabalho, quando acaba o estudo, quando acaba a palestra, é que começa a nossa mediunidade exercida. O Chico contava de uma amiga dele que tinha crise de tosse porque tinha asma. E ela ia ao centro, adorava as palestras, mas de vez em quando vinha tosse. E certa feita havia um convidado no centro espírita e o convidado estava lá fazendo a palestra, de repente vem a crise de tosse dela. E ela tentava se conter, mas a tosse era mais forte, e aí as pessoas começaram a se catucar, olhando para ela de cara feia. A coisa foi tão séria que alguém pediu a ela que saísse, que fosse embora,
porque a tosse dela, por mais que ela disfarçasse, estava atrapalhando o fato do orador estar fazendo a palestra. E ela, tristonha, se ergue para sair, mas antes diz: se me expulsam da casa de Deus, para onde eu irei? O Chico contava essa história com certeza de propósito. Porque às vezes, quando a pessoa chega à casa espírita, nós temos a solução para ela. Nós nos esquecemos que doutrina espírita terá sido a solução para nós se nós tivermos colocado a nossa existência a serviço do outro e tivermos nos aperfeiçoado no estudo e na nossa transformação pessoal. Pode ser que o outro não queira nada disso. Então ele vai receber uma ajuda emergencial e depois, quando nós propusermos trabalho, provavelmente ele não aceitará. O Chico também sabia disso, por isso dizia: nunca seremos uma doutrina de milhões e milhões de pessoas. E eu acho que quando ele dizia isso, ele sabia que o desafio de conhecer a doutrina espírita era enorme, por isso. Porque era preciso aprender livre-arbítrio. E tem muita gente que age dentro da doutrina espírita como se livre-arbítrio não existisse. Não, você tem que ser assim, você tem que agir assim. Não podemos obrigar uma pessoa à transformação que ela não pretende, que talvez ela nunca tenha pretendido. Eu conheci pessoas padecentes de obsessões pavorosas, que uma vez curadas, deram tchau e nunca mais. Também conheci pessoas com quem conversei numa época de grande dificuldade para elas, que quando elas foram embora disseram: é tudo tão maravilhoso, Maíse, mas eu vou seguir meu caminho. E que voltaram 30 e tantos anos depois para dizer: Maíse, tudo que você me disse naquele dia era verdade, mas eu não acreditei. E o pior é que eu não lembrava nem da pessoa, quanto mais do que eu tinha dito para ela. Mas, sem dúvida, ela nunca tinha esquecido, embora não tivesse tomado providências. Providências que são sempre nossas. Falei de minha avó espírita. Meu Deus, antigamente, os espíritos amigos se comunicavam mesmo. Havia, através da psicofonia, da psicografia, receitas homeopáticas maravilhosas no lar de Teresa, que existe até hoje no Rio de Janeiro, onde minha avó trabalhou a vida inteira. Quando criança, eu e minha irmã, nossa, tinha em cima da penteadeira da sala da minha avó os remédios, as bolinhas homeopáticas que ela tirava e vinha receituário de Dr. Dias da Cruz, e ela tirava para os netos, para os filhos, e todo mundo tomava. Ela já chegava do centro com os remédios e todo mundo passava por aqui. Talvez a fé das pessoas antigamente, embora o estudo fosse menor, fosse mais certeira. Sabe? Hoje as pessoas dizem: é difícil encontrar um centro onde há comunicação dos espíritos diretamente, é quase impossível. Encontrar um médium que psicografe mensagens de pessoas desencarnadas também não é lá muito fácil, porque obviamente um Chico Xavier não vai existir. Com certeza. Como duvidar de uma psicografia de Chico? Como duvidar de uma frase que ele dizia e na hora você... e de repente, anos depois, você fazia a associação. Minha filha tem 37 anos, quando ela tinha 9 eu fui a Uberaba fazer palestra. E comigo foi um amigo que é a familiar de Uberaba, e ele, aproveitando, me levou de carro para ver a família dele também, e fomos lá. E minha filha tirou foto com o Chico, aquela coisa que acontecia. E o Chico conversou com minha filha e tudo. Ela tinha pavor de fazer palestra, ela não queria fazer palestra de jeito nenhum quando crescesse. E as pessoas dentro do espiritismo, você sabe como é que é. Não, você vai fazer palestra igual sua mãe. E aí ela dizia: não quero não. E aí, graças a Deus, nesse dia o Chico disse a ela: não se preocupe, você nunca vai fazer palestra, a tarefa é da sua mãe, não é sua. Você vai ajudar muitas pessoas na profissão que você vai escolher um dia. E não disse o que era. E ela é psicóloga clínica. O passar do tempo mostrou que realmente a tarefa dela estava no trabalho dela.
Mas nesse dia estava comigo esse amigo. E quando nós fomos nos despedir, o Chico virou-se para esse amigo e disse: meu amigo, sua mãe já é desencarnada, não é? E ele disse: é, Chico. E eu vim para te agradecer porque eu fui menino pobre de Uberaba, muito pobre. Todo dia minha mãe me trazia para tomar a sua sopa. Se não fosse a sua sopa, eu não estaria aqui. Eu ainda não tenho 30 anos, mas hoje estou muito bem lá em Brasília, sou assessor de um senador e vim te agradecer, porque foi a sua sopa que manteve a minha vida e a vida da minha mãe. O Chico abraçou ele e disse com um olhar sonhador: ah, você não imagina a sopa de luzes que a sua mãe está guardando para você. Quando nós fomos embora, meu amigo disse: por que será que o Chico me disse isso, Maíse? Eu, na minha ingenuidade, falei: ora, cara, ele disse porque no dia que você, daqui a muitos anos, morrer, você é muito jovem, a sua mãe vai te receber com essa sopa de luzes que ele falou. 6 meses depois, esse meu amigo morreu num acidente de carro. Imagine se o Chico não sabia naquele dia que o meu amigo, que tinha 26 anos, tinha tão pouco tempo de vida na Terra. Entretanto, sua mediunidade extraordinária também tinha disciplina absoluta. Jamais teria dito ou feito qualquer menção à possibilidade dele desencarnar ainda jovem. Dona Irene Carvalho, médium que orientou, através de quem os espíritos amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Ramayana, Mãe Isabel, Dr. Jesus da Cruz, Caiba Schutel, orientaram a Comunhão Espírita de Brasília ao longo dos anos, até quase o seu desencarne, há 3 anos atrás, ela também. Ela tinha uma característica na mediunidade dela: passado, presente e futuro. Ela tinha um primo que era chefe de polícia em São Paulo. O sonho dele é que ela trabalhasse para a polícia, para descobrir esses grandes mistérios que nunca são descobertos. E claro, Dr. Bezerra de Menezes dizia: nem pensar, porque isso é um desviar da tarefa mediúnica. Mediunidade que ela foi uma mulher muito rica. Ela e seu Mário, seu esposo, fundaram a Comunhão Espírita de Brasília. Eram pessoas muito simples, vieram para Brasília. Ele abriu uma pequena loja de ferragens quando Brasília começava, para vender martelo, prego, madeira, e ficaram muito ricos. Mas Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, já tinha dito a eles: a condição era fundar uma casa que se chamaria Comunhão Espírita de Brasília e que completou agora, em janeiro último, 60 anos. Brasília tem 61 anos e a Comunhão completou 60. Mas ela via o futuro. Um amigo nosso da Mocidade Espírita, certa passagem de ano, desapareceu. E estávamos reunidos no dia 1º de janeiro, fazendo um trabalho lá na Comunhão, quando a mãe dele foi nos procurar. Olha, o que aconteceu? O meu filho sumiu, eu pensei que ele estivesse com vocês. E aí comentamos: olha, foi passagem de ano, ele deve ter ido a alguma festa, deve estar com algum amigo, mas não é conosco. E ela muito preocupada quando eu vejo Dona Irene. Eu falei: olha, eu vou perguntar para Dona Irene, quem sabe os amigos espirituais não falam alguma coisa. Quando cheguei perto e contei o que estava acontecendo, a Dona Irene, ela tinha um olhar 3x4. Quando ela ficava com aquele olhar meio assim, você já sabia que ela estava vendo alguma coisa. Ela vira-se e diz assim: Maíse, procura no lago. Eu estou vendo o corpo dele boiando no lago. Nem preciso dizer a vocês que eu tinha 18 anos, eu fiquei apavorada, imaginando como é que eu ia chegar na porta da comunhão e contar para a mãe dele que a orientação que tinha tido era de procurar no Lago Paranoá o corpo dele. Mas graças a Deus, na hora que eu vou na direção da mãe dele, ele entra. Ele entra: mamãe, por que a senhora veio aqui na comunhão para dar trabalho para os meninos? Eu fui para Goiânia e esqueci de avisar. E a mãe confortada, abraçando o filho, eu mais confortada ainda. E pela primeira vez eu pensei: nossa, nunca vi a Dona Irene dizer uma coisa que não fosse verdade. Primeira vez que a Dona Irene errou. Ledo engano meu.
Esqueci que ela tinha clarividência. Passado, presente, futuro. Exatamente um ano depois, em 1º de janeiro, ele morreu afogado no lago. Mediunidade, meus amigos, é força do bem quando nós somos bons. Ela também pode ser porta que usem os nossos adversários de ontem para nos perturbar. E daí a necessidade do equilíbrio, de transformar a nossa vida mesmo. Ela é um instrumento a mais do que a bondade, do que o carinho, do que o respeito, do que todos os valores eternos que nossos educadores, nossos pais nos ensinaram. Mediunidade é isso também. Porque se nós começamos a falar pelos cotovelos, começamos a olhar para alguém e achar que aquela intuição nós temos que dizer para a pessoa. Olha quantas e quantas vezes eu vi coisas, e eu vejo quem já morreu, como eu costumo dizer, desde que eu era criança, e eu, claro, era com um amigo meu, era com alguém de quem eu gostava, na hora que eu ia abrir a boca para falar, um amigo espiritual sempre surgia e fazia assim. E aí eu sabia que não dava para contar. Detalhe, acontecia muito de me desdobrar, durante as horas de sono, ver uma série de coisas, e eu me lembro muitas vezes eu dizia assim, eu vou voltar para o corpo, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o fulano e contar para ele. E nisso o espírito que me acompanhava fazia assim, não vai não. Passava suavemente o dedo sobre a minha cabeça e quando eu acordava eu mal conseguia lembrar que eu me chamava Maíse. Mas para essa disciplina, que os amigos espirituais com certeza têm, você precisa também minimamente se disciplinar. Ser feliz, fazer os outros felizes. Ser esperançoso, transmitir esperança. Ser aquele que se voluntaria em primeiro lugar para aquela tarefa que ninguém quer. Dr. Bezerra de Menezes contou que quando a irmã Dulce chegou ao mundo espiritual, foi pedir a ele trabalho. E ele disse a ela, irmã, a senhora pode pedir o que quiser. Escolha o que quiser. Ela imediatamente disse, eu quero um trabalho que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas. Vejam que até no mundo espiritual há quem se afinize com determinada tarefa. Há quem não tenha afinidade, mas saiba que ali está um desafio. Como foi o desafio de André Luiz ao perceber que o mundo não era nada daquilo que ele, como médico, sanitarista, tão respeitado, tinha imaginado. Mas era muito mais. E por isso a preocupação de afinizar-se com Chico Xavier. 3 anos acompanhando Chico em todas as tarefas para aprender a psicografia e escrever 16 livros inesquecíveis. Que volta e meia deveremos estar relendo com todo cuidado, porque ler as obras da doutrina aos 20 anos é uma coisa, aos 30 é outra, aos 50 é outra, e eu imagino que mais tarde seja outra. Determinada frase que quando você é jovem nem te chama atenção, depois, com a tua experiência de vida, se torna fundamental. Então é só estudar? É só fazer, como se chama mesmo? És de 1, és de 2, és de 3? Não. E confesso a vocês que me considero uma privilegiada, porque quando eu cheguei à doutrina espírita em 72, não existia és de 1, és de 2, és de 3, nada. Eram 2 professores na comunhão, Jonas Ramos e Arnaldo Ribeiro. Primeiro, fase 1 com Arnaldo Ribeiro, depois fase 2 com Jonas Ramos. E você já era convidado para trabalhar. A comunhão era pequenininha. Precisava de trabalhadores. Principalmente trabalhadores que fizessem Campbell de Souza,
que participasse da mocidade. Quando eu cheguei só tinham 4 jovens. Eu fui a 5ª. Que evangelizasse menino, porque o que tinha de menino, mas não tinha quem evangelizasse. Eu detestava criança. Peguei uma turminha de 3 a 6 anos. Me lembro de uma vez ter lido para eles O Lobo Mal Reencarnado, esse livrinho de Roque Jacinto maravilhoso. E um garotinho, um dos alunos com 4 anos, disse para mim: "Ô tia, é claro que reencarnação existe." E eu vi que eu tinha 16, mas entre a minha geração e a geração daquele menino de 4, já tinha uma luz diferente. O menino de 4 tinha certeza que o lobo mau tinha reencarnado. Ele não colocava isso em dúvida. Às vezes, quando eu fico desanimada, eu penso nessas gerações que vieram depois da minha e que com certeza vão ter que dar um jeito nesse mundo. Porque a minha geração está toda no poder, só fazendo bobagem. Mas aqueles depois de nós, esses vão ter a maior das mediunidades, que é de tornar o mundo melhor. Não adianta você ir à casa espírita quase todos os dias. Não adianta você alencar os cargos que você já teve na casa espírita. Não adianta nada se você realmente não transformar o seu destino. Não adianta se você for na casa espírita adorado, dentro de casa detestado. Porque só o seu familiar mais íntimo sabe que aquilo é uma máscara, que você não é nada daquilo que no centro espírita você demonstra. Então, é complicado. Porque justamente portas adentro da nossa casa estão os adversários de ontem. Aqueles que nós trouxemos para muito perto. Os amigos espirituais dizem que nós que atualmente estamos na Terra, principalmente nós que buscamos já um lado espiritual da vida, por muito termos negado isso em vidas que se foram, e até trabalhado contra isso, nós, com certeza, pedimos e trouxemos para junto de nós, nessa atual encarnação, pessoas que nós evitávamos há 500, 800 anos. Por isso, se há uma queixa que hoje o mundo inteiro tem, a minha relação afetiva é ruim. Eu tenho dinheiro, eu tenho o carro do ano, nunca me faltou saúde, mas afeto. Eu não sou amado, eu não sou entendido. Com certeza, nós fomos atrás daqueles que infelicitamos. E, se possível, os trouxemos para muito perto de nós. Isto também é exercer a mediunidade. Há muitos anos atrás, um amigo meu sentou-se para assistir um filme com a filha de 5 anos. E o filme era a história de uma família, e no meio do filme ele virou-se para a filha e disse assim: "Papai te ama muito, você sabe, não é? Eu queria te dizer, aproveitando a historinha do filme, que papai te ama muito." Ela, do alto dos seus 5 anos, virou-se para ele e disse: "Eu sei, mas você me ama como você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada." Ele me ligou desesperado no dia seguinte, querendo um psicólogo, um psiquiatra, porque ele me dizia: "Maíse, eu sou pai dela e ela me saiu com essa. Será que eu estou preparado para criá-la, para educá-la?" Olha só o que ela me disse. Por isso, é claro que Jesus permitiu que viesse tudo que é gente que pode vir. Então, também não existem só as almas de luz reencarnadas entre essa garotadinha. Existe, inclusive, muita gente manifestando mediunidade desde tenra idade, porque tem assédio espiritual de adversários de ontem. Então, um número grande de crianças e pré-adolescentes tem chegado às casas espíritas com dificuldades emocionais sérias, que no fundo são espirituais também. São assédios. Principalmente no início da adolescência, as almas que sofrem e que têm problema com aquela pessoa que está ali encarnada, tudo farão para que ela desista. Por isso o índice de suicídios no mundo aumenta cada vez mais. Porque a sombra não quer que haja
luz, simplesmente. E voltamos a Chico. Emmanuel dizia a Chico: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Ah, porque na data tal vai acontecer isso. Ah, porque o Chico falou que em 2057... Não importa. Enquanto a maioria de nós que está na Terra não entender que ela é o nosso berço, hospital, escola, e que, se Deus quiser, ainda vai nos abrigar muitas vezes, até que possamos romper toda a sombra e caminhar para as estrelas, nós aqui estaremos para mais uma vez recomeçar. Mediunidade, ponto de apoio, mas não permitamos que ela seja instrumento de vaidade, porque é inacreditável encontrar médiuns vaidosos. Eu acho engraçadíssimo, porque, meu Deus, aonde, como médium, você pode se envaidecer de alguma coisa, meu Deus do céu? Sabe? A pessoa diz: obrigada porque você me ajudou. Foi ela que se ajudou. Porque se ela não tomar uma atitude, você pode falar o evangelho de alto a baixo, que não vai acontecer nada. E basta, às vezes, um aperto de mão. Você pode, você consegue, e a pessoa então sai renovada. Após essa situação tão dolorosa, nós vamos ter que estar muito preparados para receber nas casas espíritas, em toda parte, da forma mais fraterna possível, as muitas pessoas que vão procurar a doutrina espírita. Não vai ser pouca gente, não. Porque as pessoas vão querer encontrar um sentido de viver. Como estão hoje, atualmente, os psicólogos lotados. Porque as pessoas já perceberam que fé, nesse momento, só não é suficiente. Porque aqueles que estão em casa com seus familiares, em situação de conflito, descobrem que o amor entre o casal já não era como se imaginava, que o filho ou o neto não é tão brilhante como se pensava. E aí surge a dificuldade. E vai chegar a nossa vez também, como espíritas, de dizer que somos imortais, que sairemos todos da morte muitas vezes, mas da vida jamais sairemos. Que aquilo que você doa à vida, a vida te devolve. E não é de uma vida para outra, não. É nesta vida mesmo. Que somos inundados e mergulhados em energia. E que quando lançamos energia na direção do outro, primeiro ela nos envolve completamente, depois vai na direção do outro. Tudo isso é mediunidade. Você é médium quando aperta a mão de alguém, quando diz bom dia, quando diz também eu te detesto. É médium aquele que se embriaga no bar. É médium o médico que utiliza todo o seu conhecimento para pegar o bisturi e tentar salvar a vida de quem está ali. Porque esse é o compromisso dele. Essa é a mediunidade dele. Por isso, sejamos médiums de verdade, em todos os momentos. Com a nossa educação, com o nosso respeito, com o nosso acolhimento, nos importando de verdade, enxergando o outro de verdade, não com a nossa conveniência, mas com a beleza que o nosso coração pode exercitar. Porque tudo é treino. Amanhã, nenhum de nós atualmente encarnados estará aqui. Estaremos de volta à verdadeira existência e não duvidemos, nos perguntarão: o que você fez da vida que te foi concedida? E agora, chegamos ao ponto que pode tocar sua existência. A mediunidade, quando vivida como serviço, não por vaidade, mas por amor, é uma verdadeira ponte entre os mundos, um canal de cura, de esperança, de luz. Você percebeu que não há tarefas menores. O que importa é o quanto você está disposto, disponível, amoroso, estudado, a ser usado pelo bem. Transforme seu dia, seu pensar, sua mediunidade. Seja aquele que acolhe em silêncio, que respeita, que estuda, que oferece luz mesmo sem ser notado. Esse é o verdadeiro ponto de apoio para a nova mediunidade. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir.
Você é instrumento de luz. Deixe nos comentários o que ficou guardado no seu coração. Se inscreva e siga conosco nessa jornada.